Irmãos, hoje nós estamos com a palavra que fica no Apocalipse 12, a mulher vestida do sol. Vamos meditar hoje no Apocalipse 12. Em nome de Jesus, que Deus venha trazer o renovo, a revelação da sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Apocalipse 12. Viu-se uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E o que podemos entender dessa maravilha, né? A astrologia nos mostrando aí algum sinal do Apocalipse, sempre nos mostra o resumo de tudo, o fim de tudo. Então aqui nós podemos entender, na minha interpretação, porque é um texto figurativo, cada um entende conforme a sua interpretação. O que eu vejo nesse texto é o fim. Deus sempre mostra no Apocalipse a mistura de todo, a humanidade, de toda essa história, e resumindo no fim, a maravilha. Os astros aqui mostra que tudo que ele construiu é para a sua glória. Por isso que é maravilha. A sua glória preencher toda a terra. Então lá em Gênesis 37, 9 e 10, tem José do Egito teve um sonho com as estrelas, com a lua e com o sol se curvando para ele. Então esses astros aí também demonstrando o mesmo do Apocalipse 12. José é uma tipologia de Jesus. Depois a gente vai explicar. Então essa mulher vestida do sol, a gente pode comparar com Israel, Maria e Igreja. Quando Maria foi visitado pelo Espírito Santo, aí ela passou a ser vestida do sol, porque eu não peguei algumas referências do que o sol significa, mas nós sabemos que o sol representa a justiça de Deus, é o astro maior, o que domina. Então Maria passou a ser vestida do sol, ela passou a ter a proteção divina, ela passou a ter a luz, ela recebeu a luz. E Maria é um modelo da igreja, virgem, prudente, as primícias. Maria é as primícias, Maria cheia de graça, e Maria foi a primeira mulher a chamar Jesus de meu Senhor e Salvador, mais do que digna. Então Maria passou a ser vestida do sol, Maria igreja, Maria convertida, Maria prudente. Ela representa também o modelo da igreja, da Virgem prudente. A igreja hoje, no momento, ela está vestida do sol, porque ela está sobre o poder do mistério de Deus. O Espírito Santo, o mistério que estava guardado desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Jesus veio resgatar a sua noiva. Por isso que ele veio para a morte de cruz. E aqui, na cruz do Calvário, ele vem resgatar a sua noiva e tirar lá das garras do inimigo, lá do inferno, a sua noiva. Quando ele morre, ele vai pregar para os espíritos em prisão, 1 Pedro 3,
ele vai ao inferno, pega a chave da vitória em espírito. Aqui é o seu espírito entra em ação e dá uma chaga mortal no adversário. O inimigo, ele tinha acesso tanto à terra como o céu. Provavelmente o primeiro, o segundo céu. Eu não sei se ele tem acesso ao terceiro céu, que é o trono. Mas ele está aqui nos ares. E ele recebe a chaga mortal, então ele é expulso para os ares. Agora quem domina a terra espiritualmente é o Espírito de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. Nesse sentido, ele recebe o inimigo uma chaga mortal. Então Maria, ela figurativamente, ela representa Israel fiel. A tipologia de Maria é a história de Israel. Porque Israel, lá no Jardim do Éden, quando a mulher desobedeceu, a mulher contaminou o povo santo, foi contaminado. E Deus tratou, prometeu a Adão que viria um redentor para salvar o mundo com vara de ferro. E tratou em Abraão a circuncisão, os pactos, as alianças, de brindar esse povo para que viesse essa semente. O inimigo sempre perseguindo Israel para frustrar o plano de Deus para que não viesse esse descendente. E Deus abandonou todo o povo lá em Noé, lá em Abraão, e tratou de proteger essa semente. Quando Jesus nasce, aí o seu espírito entra em ação, nasce também a sua igreja. Então o mistério da igreja, que estava guardado desde a fundação do mundo, o Cordeiro, desde a fundação do mundo, também misteriosamente vem a Babilônia, a grande meretriz. Então está na sua testa o mistério, também para confundir. Essa é a batalha que sempre vem travando o inimigo contra as pessoas, os princípios de Deus, as pessoas de Deus e a nação de Deus. Também dentro da igreja existe a totalidade, as 5 filhos de desobediência e 5 prudentes, como diz em Mateus 25, verso 3, as insensatas. Apocalipse 11, verso 2, o átrio. Aqueles que são desobedientes são a lua. Ele vai para baixo, ele vai para o ranger de dentes, ele vai para a grande tribulação. Então, Maria é a tipologia de Israel, fiel. Porque Maria, quando foi visitado pelo Espírito Santo, no verso 2, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então ela passou a ser perseguida também pelo mal. O rei Herodes perseguiu essa criança para matar. Tanto que mataram algumas crianças, que é o clamor de Raquel em Ramá, quando Jesus nasceu. Aí começou também o mal perseguindo essa criança. E Jesus foi para o Egito. Lá no Egito, quando o rei Herodes morreu, voltou para Galileia, Nazaré. Então, a Maria representa Israel fiel. Israel desobediente é a lua. Tanto serve para israelita como para
os gentios que não produz fruto, o filho da desobediência, aquele que não entende o mistério da igreja, do poder de Deus, do Espírito Santo, esse é filho da desobediência, esse vai para o átrio, esse é lua, esse vai para baixo. Então, a lua desobediente, tanto Israel como o gentio. Maria representa Israel, fiel, também igreja, modelo de igreja. Maria convertida. Então, Israel, cada um vai ser vestida do sol em seu tempo. Hoje nós julgamos dessa forma, pela nossa visão, conforme o tempo, mas nós temos que julgar pelo Espírito o mistério que tem aqui nesse Apocalipse 12. Então, Maria convertida, modelo de igreja, Maria as primícias, é espiritual. Então todos passa a ser, quando Jesus morre, através do seu Espírito, todo passa a ser revestido de um novo homem. É nesse sentido que o entendimento do Apocalipse 12, não existe mais judeus e nem grego. Todos passam a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pela fé, nós passamos a ser filho de Deus. Lá em Efésios 1, nós como co-herdeiro, a nossa herança, né? O Espírito de Deus é a nossa herança, é o nosso penhor, é a nossa garantia. Por isso Jesus veio resgatar a sua igreja. Ele foi arrebatado e o seu Espírito está convencendo de todo o mundo, até mesmo de Caim e Abel, de que Jesus é o Salvador. Aqueles que morreram na era do diluviano sem misericórdia, ou alguns que pediram a misericórdia de Deus, aqui passa a receber o mistério, o Espírito de Deus. Por isso que a igreja, ela é espiritual, ela não é física. A totalidade da batalha dentro da igreja, porque existe 5 israelitas e 5 as primícias, porque israelitas não entendem, não acreditam e tem Jesus Cristo como seu Salvador. E esses vai para o átrio. Todos esses obedientes vai para o átrio, vai para a grande tribulação. Essas estrelas representam aí as primícias no tempo final. São os 24 anciões, representa aí as primícias, os 24 anciões que está diante do trono lá no céu. No Apocalipse 11, verso 1, a demonstração quando Jesus dá o metro para João medir as primícias aqui na terra. E ele mede o trono, o altar e os que nele adoram. Esses são as primícias. Dentro da igreja é tirado. Ele coloca todos junto, tanto judeus como gentil, e é tirado só as primícias. Tanto que ele faz a comparação da parábola das 10 virgens, que está todas juntas. Então ele junta todos, judeus e gentil, e tira as primícias, os verdadeiros adoradores, os que estão rendendo azeite, que estão adorando, os que acreditam que está crucificado com Jesus na cruz do Calvário. Então, essas estrelas, essa coroa, os 24 anciões, o trono, o altar e os que nele adoram, representando aí, né, o modelo de que Jesus quer de nós aqui da terra, comprado pelo sangue
do cordeiro. José do Egito, quando ele é arrebatado, quando ele ressuscita lá no Egito, ele também tem esse mesmo modelo: o trono, o altar e os que nele adoram. Faraó como o trono, José como o altar e os que nele adoram. Israelita tentou fazer justiça com as suas próprias mãos, mas sofreu, porque eles achavam que ele era alguma coisa e foi cortado. Tanto que ele foi para o deserto, foi para o ranger de dentes, foi para a grande tribulação. Teve que ir ao Salvador lá no mundo, lá no Egito, tirar sustento para sobreviver, porque senão ia morrer. Não que seu pai era desobediente, porque as primícias também, Abraão, Isaac e Jacó, simboliza a oliveira, como diz em Romano 11, se a massa é santa, se as primícias é santa, a massa também é santa. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Então, para que nós possamos entender a oliveira verdadeira, então, todo o vestido do sol, essa mulher vestida do sol, ela passa a ser primícia. Os patriarcas passam a ser primícias. Os filhos desobedientes é cortado, é figueira. Tanto figueira como videira que não dá fruto, é figueira estéril, vai para o átrio, é lua, é desobediente, vai para o ranger de dentes e vai para a grande tribulação. E o modelo de José do Egito, como o trono, o altar e os que nele adoram, é que todo mundo passou aí levar os seus últimos recursos para sobreviver, para viver. Assim também foi como Israel. Foi lá render arrependimento. Quando seus irmãos chegaram no Egito, se curvaram. José sendo orientado por Deus para que eles viessem pedir perdão, e todo mundo passou ali a adorar os que nele adoram. Essa representa aí o altar, o trono e os que nele adoram. Mas Faraó comparado como Deus, essa é uma demonstração do reinado aqui desse mundo, do mundo. Mas Jesus Cristo veio e intercedeu. Até mesmo Faraó se encurvado para no mundo, o mundo se encurvado para Jesus Cristo. Não que o Faraó seja Deus, é uma demonstração do trono aqui desse mundo. E Jesus Cristo veio, se materializou para todo o mundo, até mesmo Faraó para se curvar, porque é o mundo, não que seja a parte celestial. Jesus Cristo veio como intercessor para resgatar todo mundo. Essa é a representatividade de José do Egito, essa tipologia. José do Egito, no seu tempo, como dois varões, Manassés e Efraim, o seu pai era para dar continuidade a Manassés, a descendência de Israel, a progenitura do filho do varão Manassés. Como o pai foi abençoar o mais velho, que era as primícias, o primeiro, cruzou as mãos e abençoou o último, que era Efraim, dando a demonstração que quando Jesus veio também para os dois, para Israel, para o gentio, cortou Manassés.
a figueira. A descendência de Israel, pela a desobediência, foi cortada e ficou para o átrio. Ficou sendo o último. Por isso que Jesus diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nesse sentido, essa demonstração, para que a gente venha entender o mistério, a história de José com a história de Jesus. Então, Efraim representando aí as primícias, o povo gentil que era os últimos e passou a ser os primeiros. E o desobediente, israelita, vai para o átrio. Também o gentil desobediente vai para o átrio. Por isso que tem a totalidade na igreja. 5 prudente e 5 israelita, filho da desobediência. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, quem são as 5 prudentes? O Espírito Santo sonda o coração e vê que quem se destaca são aqueles que creem, que acreditam, que obedecem, têm um temor. Essa que é a diferença espiritualmente, que só o Espírito Santo sabe. Então Deus mistura tudo e tira só as suas primícias. Esse é o modelo do trono daqueles que nele adoram. É o que são comprados pelo sangue do Cordeiro. As estrelas sendo as primícias no tempo final. Hoje os 12 apóstolos representam as 12 estrelas. Depois que o israelita, depois que o gentil, Romano 11, 25, a plenitude do gentil. Romano 11, 24, a oliveira desprezada. Nós fomos abandonados na época do diluviano, na época do passado, na época de Abraão, e fomos resgatados através do seu Espírito. Toda a humanidade estava de posse na mão do inimigo, mas o Espírito Santo vai lá e resgata a sua noiva e passa a ser retratada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A demonstração que Jesus faz com a parábola do bom samaritano. Aquele que estava desprezado, aí Deus, o bom homem, Jesus, vem e ata as nossas feridas, alivia as nossas dores, dá o refrigério, o vinho, a revelação, leva para a hospedaria, porque isso aqui é hospedaria. Nós estamos nos retratando, nós estamos nos alimentando, nós estamos recebendo o renovo, o vinho, a revelação, o refrigério, o conforto e o consolo. É a mesma oliveira desprezada lá no abismo, no precipício, entre as pedras, sem dar fruto, sem Deus, jogado, desprezado no fogo escaldante. Aí Deus, por um fruto de fé herdado do pai Abraão, porque Abraão, ele teve fé e foi imputado como justiça. Esse é o mistério. Abraão, como crente, ele intercedeu por todos nós. Assim é o modelo da igreja. Portanto, Abraão, como oliveira, intercedeu. E nós herdamos esse fruto de fé. Nós estávamos lá no vale, pedindo misericórdia, para dar um fruto. E esse fruto, Jesus, pela sua infinita misericórdia, vai lá e nos resgata. Nós estávamos na mão do inimigo, nós estávamos no inferno. E Jesus, na sua morte de cruz do Calvário, ele resgata todos nós através do seu Espírito.
e assim ele dá uma chaga mortal e toma. O inimigo achava que tinha posse já de todos, porque a palavra diz que nós nascemos no pecado, mas nós não podemos estar no pecado. Nós temos que ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o sangue derramado na cruz do Calvário, o seu Espírito nos convertendo e nos convencendo e nos guiando e levando e apontando que Jesus é o Salvador. Assim ele tira a sua igreja lá do vale e resgata nele e nós enxerta na oliveira, e assim nós vamos produzir fruto digno de salvação. Os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Romanos 11, 25 é enxertado a plenitude dos gentios. Terminou a era da vinha, da igreja, é selado na oliveira. Retratou ali, foi revestido para o dia da redenção. Então, no Romanos 11, 26, aí vem a plenitude dos israelitas. Aí entre as duas testemunhas, vai converter, as duas testemunhas vão vir no mesmo tempo que o inimigo se revelar, o falso profeta. O anticristo é toda essa sistemática no mundo, regendo as leis, as normas, para preparar uma cama para que o dragão, a antiga serpente, venha a reinar absolutamente. Então as duas testemunhas vêm convertendo israelita vai aprender a chorar, ele vai ter um novo espírito, um novo coração, e eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. E eles vão chorar. E aqui aonde Israel vai ser vestida do sol, vai ter a proteção divina, vai render azeite. E aí, quando terminar os 3 anos e meio das duas testemunhas, que representa tanto o Velho como o Novo Testamento. Aqui é as duas testemunhas que está diante do Senhor da terra, que é o Velho e o Novo Testamento. E eles vão render graça, vão ser oliveira e vai ser enxertado novamente na sua própria oliveira. Até então, Deus pega da figueira e da videira 2 árvores e enxerta, fazendo uma só árvore, porque é a oliveira digna de salvação. A simbologia da oliveira representa a resistência, os frutos do Espírito. Todos nós temos que ter os frutos do Espírito. Temos aqui em Gálatas, como o apóstolo Paulo relata para os israelitas, que eles queriam trazer o Velho Testamento para o Novo. E o apóstolo Paulo foi arrebatado, explicando para ele que ele recebeu o mistério da igreja. Apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele recebeu o mistério que estava oculto e agora foi revelado. Se rasgou o véu depois da morte de Jesus, de cima a baixo. O muro de separação já não existe mais entre os gentios e entre os judeus. E Deus mistura todos eles e tira só as suas primícias pelo seu Espírito. Então ele traz, resgatando e mostrando, enfrentando, confrontando o israelita. Tem a parábola da figueira estéril, que Jesus 3 anos não achava fruto nessa figueira. E aí foi cortado. A parábola da figueira estéril, como Jesus Cristo conversando com o apóstolo Paulo. Paulo, tira essa figueira que ela está atrapalhando a vinha da fruto, porque era o israelita querendo trazer o Velho Testamento para o Novo, circuncisão, as ordenanças, o sacrifício, todos esses rituais do azeite. Mas não podemos ungir com azeite na igreja, com ordem e decência.
Não, o que o apóstolo Paulo quer mostrar é o exagero, é o fanatismo, é o amuleto, porque o apóstolo Paulo mesmo era crente fanático, mas ele fazia acreditando que estava agradando a Deus, tanto que Deus retratou com ele em caminho de Damasco. Ele entendeu o mistério espiritual. Então é nesse sentido que a igreja tem que agir. A ceia, a ordenança da ceia é que Deus, Jesus, quer mostrar, porque nós estamos fazendo a ceia, alimentando e recebendo o vinho. O mesmo bom samaritano, mesma forma. A ceia é Jesus Cristo querendo mostrar para nós, porque o ser humano tem hábito de esquecer. E para que nós não fazemos como os judeus, que era o nosso modelo de exemplo, para que nós não venhamos esquecer as promessas. Então Jesus dá a ordenança para que nós venhamos não esquecer, em memória da cruz do Calvário, para que nós venhamos entender que ele morreu por nós. Então tudo com ordem e decência. Nós estamos aqui ceando de forma espiritual. Nós estamos nos alimentando e recebendo a revelação. Então tudo com ordem e decência. Esse era o zelo que o apóstolo Paulo trazendo para nós, esse entendimento, o mistério da igreja, as primícias, o Velho Testamento mostrando as primícias do azeite, a igreja, as 7 igrejas que somos nós, no nome de Jesus. Tem uns 5 segundos, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.